Conversa com Luiz Felipe Pondé. Pondé também é exemplo dos deputados e senadores, né? Pronto para voltar às aulas aí. Bom dia, Pondé. Fala-se muito, eu mereço ser feliz, eu quero ser feliz. O que é felicidade, né? Para mim são momentos, não existe uma felicidade. Se você levar em conta, né, Pondé, que a única certeza que nós temos é a morte, então não pode existir felicidade completa. Como é que você vê essa questão aí? Por que as pessoas falam tanto em ser felizes? Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro. Assim, aliás, começando por essa que você faz referência à morte, né? Você sabe que a primeira referência que a gente tem em texto no Ocidente sobre busca de felicidade é um relato do historiador grego, né? Em que Heródoto, em que ele fala de um rei muito poderoso que chama um sábio da época, o Solon, e mostra para ele toda a riqueza que ele tem e depois pergunta para o sábio se haveria algum homem mais feliz do que ele o rei. E o sábio Solon responde que sim, que há 3 homens mais felizes do que ele. E os 3 morreram de forma honrada em alguma forma de batalha, defendendo a sua cidade, a sua família. E o rei, evidentemente, fica chocado com aquilo, fica bravo, manda o sábio embora, faz um monte de coisa por conta dessa irritação, que vai dar nas guerras entre gregos e persas, que a gente conhece. Bom, se isso é verdade ou não, exatamente, o fato é que a resposta do sábio é de que mais feliz do que o rei eram homens que tinham morrido em batalha de forma honrada. Por que eu estou falando isso? Porque, para nós, a morte, no mundo contemporâneo moderno, ela é destituída de qualquer valor em si, no sentido de que a própria noção de morte honrada que está associada à guerra, ela perdeu muito sua consistência. Então, no mundo trágico grego antigo, uma das formas mais felizes de viver é morrer em batalha de forma honrada, inclusive para os seus descendentes, que poderiam então ver no seu pai, seja lá quem for, no seu irmão, um homem honrado que teve coragem de enfrentar a pior dos males, que é a morte, em nome do que é certo. Por que isso era importante? Para a gente perceber que, na verdade, ao longo da história, existem várias formas de compreensão de felicidade, né? É isso que importa. Não fazer a defesa da morte honrada. A gente está distante dessa percepção. Mas existe a felicidade, por exemplo, compreendida como vida eterna, né, no sentido de que você consegue ter uma vida eterna depois da morte, uma vida eterna que seja ao lado das forças do bem, digamos assim, e o contrário, ter uma vida eterna que seja um inferno, como diz a sabedoria popular. E você tem felicidade compreendida como realização de desejo, que é muito comum hoje em dia, né? Existe felicidade como a realização de necessidades fisiológicas, certo? Como sexo, por exemplo, né? Existe felicidade como a compreensão de que você pode repousar em paz enquanto está vivo, porque teve uma vida honesta, certo? Que às vezes faz falta, né, no espaço público, inclusive político. Então, Zé Paulo, existem várias formas de compreensão de felicidade. Isso é importante, inclusive, para que no mundo que a gente vive hoje, que existe uma tendência a um entendimento único de felicidade. E qual é a tendência hoje? É entender felicidade como realização de desejo. E no momento que você de certa forma, estrangula a compreensão de felicidade, essa vocação natural do homem, que é buscar ser feliz e não sofrer, dita inclusive pelo próprio Santo Agostinho, né? Essa vocação natural, ela acaba ficando estrangulada e ela, que já foi posta em dúvida por muitos filósofos, teve uma época em que se entendia que a verdadeira felicidade era você desejar o menos possível. Porque quanto mais você deseja, mais infeliz você fica. Porque quando você realiza o desejo, ele já não vale mais, né? Então, eu acho importante, porque que há um vínculo aí entre um mundo obcecado pela felicidade como o nosso e uma epidemia de depressão, né? E de insatisfação. Porque infelizmente, inclusive dado
ao modo de produção capitalista, centrado na ideia de consumo hoje em dia e tudo mais, há uma tendência a entender felicidade como unicamente realização de desejo. E na medida que a gente entende felicidade unicamente como realização de desejo, a gente nunca está feliz, porque o desejo nunca está satisfeito. Resultado, a mania de felicidade produz infelicidade. Pondé, não podemos encerrar esse seu comentário sem colocar isso aqui no ar, ó. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Boa, hein? É isso mesmo. O poeta a tristeza não tem fim. Imagine só, nesse momento que nós estamos aí pranteando os mortos de Brumadinho, é uma grande realidade, né? Pondé, um grande abraço, hein? Até amanhã. Abraço, até amanhã. Obrigado. Até logo. Robson Ramos, sobrevoando São Paulo, como é que tá o trânsito? Novidades na Marginal do Pinheiros a partir de hoje. Depois da interdição, a CET e a Prefeitura vieram abrindo novas saídas para que o motorista fosse desafogando um pouco o congestionamento. Mais duas foram abertas hoje, uma na altura da Ponte Transamérica e uma um pouquinho antes da passagem pela Ponte João Dias. Ali, o motorista consegue migrar da pista local da Nações Unidas para a pista expressa e aí dilui um pouco aquele congestionamento muito grande que vinha desde a região lá da Ponte do Socorro até a região da João Dias. Agora o motorista consegue entrar na expressa e a partir da passagem pela Ponte João Dias, aí tem lentidão no local, mas é a lentidão de todo dia, que vai até a altura da saída ali da Ponte Laguna. Para Interlagos, nesse trecho, caminho bom. Você resolveu ter seu próprio cantinho? O seguro Toque Marine Residencial resolve o que precisa para você resolver o que importa. Acesse toquemarine.com.br. Tem mensagem de ouvinte também chegando para falar do trânsito de São Paulo pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes. 999-04-8756. Bom dia a todos. É o Wilson de São Bernardo. Eu estou aqui na Avenida dos Estados, próximo ao mercado, e uma árvore de grande porte caiu próximo ao mercado e está interditando duas faixas da pista bairro Centro.